Se tu não for metódico naquilo que tu faz, é tudo meia boca, entendeu? Então tu tem que ser do médio para cima. Salve, salve, moçada do esporte tempo todo, Terra Vermelha, Rua 12 de Outubro, 103, com a entrevista da semana. Ele é desse ramo aqui, ele é da latinha, ele é das câmeras, desse visual que pra gente ainda não é natural, é uma grande presença, atuou em estúdios importantes, quando chamado ele vai para o microfone esportivo, as rádios de Juí precisam dele, ele vai, mas ele está numa outra prateleira, eu diria. Ele é gerente de relações institucionais do Hospital de Caridade de Juí. Eu estou falando do meu amigo Alain Denis Fonseca. Satisfação. Que atendeu de bate pronto, né? Tu tem aceitado, assim, tudo que chega para ti, sem pensar muito. Isso aqui é uma barbada, eu sei, mas que bom tê-lo aqui, Alain. É uma satisfação, primeiro, o amigo, né? O teu convite é uma honra, é uma satisfação. Mas mais do que isso, eu estou numa fase, 50 anos de vida, que eu tenho que me desafiar diariamente, né? Eu estou fugindo um pouco da minha vida toda de profissional da comunicação, como você bem disse. Tenho uma vivência fantástica, agradeço a Deus, e a palavra que eu sempre uso é gratidão a todos que me ajudaram, porque eu sozinho não faria nada. Eu estou numa fase assim de agradecer, né? A gente não sabe amanhã, a gente não é nada nesse mundo, né? A gente aprende com a vida, a gente não é nada, a gente é apenas um ponto nesse mundo para ajudar o próximo. Quem entendeu esse caminho, ele pode crescer. Quem não entendeu, não entende mais, né? E aí esse caminho fica curto, e ele vai entrar num caminho que não tem volta, que é o que o mundo está sofrendo hoje, né? Nós encontramos hoje um mundo doente, né? Estamos conversando anteriormente aqui, ele pode ser emocional, pode ser orgânico, mas o mundo não é normal, né? E nós temos que ter uma premissa na vida, que não somos nada sem Deus. Deus é o caminho. Legal, muito bom. A gente vai chegar na tua atividade de hoje, a tua nova rotina, nem tão nova assim, mas que, né, te exige outros desafios, né? Tem Exatamente. Novas atribuições, mas uma ideia aqui do canal é de ouvir colegas que vivenciaram, né, a atividade profissional no rádio, na TV, especialmente no teu caso. Eu trouxe aqui alguns veteranos do rádio, né? Mas também no jornalismo esportivo. Né? Queria saber dessa tua relação com TV, ou se teve rádio antes, eu realmente não sei. Teve rádio antes, E quando começa isso? Toda a minha vida profissional, ela teve sempre literalmente um pai por trás, né? Que é o Joel de Almeida Fonseca, meu pai. Meu pai sempre trabalhou em comunicação, foi colega do Hélio Lopes lá em Três Passos. Ele tem uma boa voz, é um cara inteligente, culto, né? Estudioso e advogado, então foi uma escola para mim, né? E todos os passos que eu dei, ele estava junto. Até me emociono, estava junto meu pai. Onde ele vive hoje? Meu pai mora em Coronel Bicaco. Coronel Bicaco, ele... Que idade tem o pai? Meu pai completou 78 anos agora, no dia 6 de abril. E está nativo ainda? Está nativo. Inclusive tem uma rádio comunitária lá, trabalha diariamente às 5 da manhã, faz um programa lá de música nativista. Timbre de voz parecido com o teu? Ele é melhor que eu, muito melhor que eu. Tem uma voz excepcional. É muito bom. Daqueles locutores de estilo Guaíba. Da antiga, exatamente, da que antiga. Bacana. É uma boa voz. Está me emocionando que meu pai, né? Claro! E primeiro agradecer o teu convite novamente e dizer que comecei lá, olha o que é o mundo, né? O mundo nós saímos de Coronel Bicaco, eu nasci em Coronel Bicaco, meus pais são de Santo Ângelo. Meu avô era escrivão. E meu avô sempre carregava meu pai junto. Quando o avô foi escrivão em Coronel Bicaco, na época ainda era Faxinal do Guarita, e eu fui saber agora essa semana, Faxinal do Guarita era uma comunidade lá, que acredito que na época pertencia a Três Passos. Quando se emancipou, meu avô foi um dos
da comissão emancipacionista na época, né? Então foi excepcional eu não sabia disso, meu avô então participou do início do processo da cidade lá. Casualmente eu nasci lá então em 72. Meu avô acabou falecendo 4 dias antes, então não conheci meu avô, mas sei que a reputação dele foi fantástica, um legado muito bonito, tanto é que o pai até hoje está lá. Nome do avô? O nome Antônio Fonseca. Uma lenda que existiu por lá. Mas a família toda de Santo Ângelo, né? Tanto que meus pais se separaram mais tarde, né? Sim. E aí minha mãe retornou a Santo Ângelo, onde tem uma grande família lá, a família Bandeira, né? E também tem os Fonseca por lá também. Tem primos por aqui também. E aí quando fomos morar em Chiapeta, isso já lá nos anos 82, 83, quando eu já estava lá com meus 10 anos de idade, então ali comecei a entender o mundo um pouco melhor, jogar futebol, aquela coisa toda, os sonhos de menino, né? Com 14 anos fui para Porto Alegre, quando saí de casa, para jogar no Internacional, isso foi importante, e o gremista. Tem até uma história fantástica para contar. Fui eu e mais 2 colegas, né, de aula e de futebol também, né, que era o Everaldo Andrigueto, que mora em Chiapeta ainda, e também o Ivar Diniz. O Ivar, hoje ele mora em Horizontina. Levados pelo cônsul da cidade? Não, assim que fosse, foi na cara e coragem. Resolveram que iam fazer teste. O meu pai, como sempre, junto, né? Meu pai disse, não, vai lá. O pai já tinha feito teste na época de guri também, isso no seu tempo e tal, e disse, de repente vai dar certo. E eu era o jogador que... imagina eu, volante na época, o centromédio daquela época, você falava centromédio, né? Isso. E aí tinha o Everaldo, que era centroavante, baita centroavante, goleador, e tinha o Ivar, que poderia jogar de ponteiro direito, e horas era goleiro também, então ele estava indeciso ainda. E mais tarde foi o Claudiomiro Pico, que era um rapaz lá de Inhacorá. Foi junto também, eram 4. E eu lembro que o treinador do Peneirão, na época, era o Abílio dos Reis, que foi o mestre, né? O mestre Abílio. Que surgiu Falcão, Dunga, isso, Mauro Galvão, entre outros, né? E nós lá no Peneirão de 300 guris, né? Então imagina, lá no campo suplementar do Internacional. E nós estávamos lá treinando, comendo pouco, comendo mal. Chegou a ficar uns dias lá. Na verdade, a gente ficou 3 meses nesse Peneirão. Naquela época era assim o Peneirão. Os melhores ficavam e nós ia indo. Tu foi ultrapassando as primeiras as barreiras. E aí no dia D, tem uma história fantástica. No dia D da definição dos que ficariam naquela época era os amadores do Internacional assinavam um contrato de amador no Internacional, nas categorias de base. Sim. O Everaldo, que era um baita jogador, foi embora, voltou, não aguentou a saudade dos pais, voltou, que era natural. Imagina sair de Chiapeta, né? Sair de Chiapeta para jogar no Internacional. O Ivar ficou comigo, aguentou o tirão até o fim. Não tira a razão do Everaldo, até porque família é família, a gente entende o processo. E o Claudiomiro Pico foi embora também. E no último jogo eu tive uma sorte tremenda. Como eu era volante, eu ficava na sobra de um escanteio, ali na meia-lua. E deu uma casualidade do nosso ponteiro da época, que eu não vou lembrar o nome agora. É que nós tínhamos um time já praticamente definido, porque era 3 meses juntos, né? E deu uma sorte do ponteiro cruzar o escanteio de forma equivocada, aberta, e sobrou para mim. E eu pego de primeira, bate na trave e entra. Quem era o goleiro? O André, que foi profissional do Inter, que jogou no Cruzeiro também. Claro, 7-2, ele era isso aí também. E eu nunca vou esquecer disso. Foi um dos momentos mais sublimes da minha vida, né? E naquele mesmo dia, fui convidado então eu não lembro primeiro o nome dele, acho que era Carlos Beretta, que jogou no Inter, o Beretta, lateral esquerdo. Lateral Beretta, claro. O Beretta era o coordenador de categorias de base e eu fui assinar o contrato. Nunca me esqueço disso, contrato de amador. Só que aí tem a história que eu vou contar agora. Daí, passar 2 meses de Internacional, não cheguei a morar lá no Gigante da Beira-Rio, tinha o Sandro Becker, já estava lá, morava lá, que é de Três Passos, que jogou profissional também, jogou na Alemanha e tal. Isso. Aí, naquela época, meu pai muito gremista, e aí sim entra a questão de alguém apoiar. Não tive o prazer de ter um Peronde que ajudou o Dunga, mas o Celso Bernardi na época, que era deputado estadual. Certo. E tinha as influências políticas, né? Sim. E eu fui para o Grêmio para fazer o tal de teste. E lá o treinador era o Vieira, que foi um ponteiro esquerdo famoso do Grêmio, já falecido já. Sim. E o Vieira era o treinador do Infanto Juvenil, que era
16 anos, categoria que eu estava. Sem avisar a turma do lado. E eu não avisei. E aí eu disse que eu estou indo para Chapeta com saudade da minha mãe. E fui fazer o teste e não me liguei que de lá no próprio Grêmio tinha um olheiro do Inter. Estava de olho no peneirão do Grêmio. E eu fiz o teste no Grêmio aquele dia, numa quinta-feira, daí eu folguei sexta. Quando eu voltei na segunda-feira lá no Beira-Rio, o senhor está livre, o senhor fica à vontade, o senhor pode retornar no senhor estava quinta-feira. E aí nem disse nada mais, porque o que eu ia dizer? E aquilo foi um aprendizado para o resto da vida. Né? Seja verdadeiro, nunca diga uma situação equivocada que tu pode sofrer as penalidades mais tarde, o que aconteceu de forma quase simultânea ali na segunda-feira. Né? Por um ato, né? Por um ato, e por ser gremista. Exatamente. Te incomodava estar jogando no nem Internacional? Nem um pouco. Ao contrário, eu tenho um carinho. Tanto é que meus filhos são colorados. Né? Os guris são colorados. Não tenho nenhuma dificuldade em dizer que o Colorado é uma história fantástica da rivalidade que existe no Rio Grande do Sul. Eu acho que é um dos principais clássicos aqui da América Latina, da América do Sul, com o River Plate junto, com o Boca. Né? Eu acho que são os principais clássicos hoje. Né? Mas o gol que tu fez no André, ninguém tira. Ninguém tira. Mas é histórias que ficam, né? E aí, eu começo te pedindo para falar de rádio e TV, e tu tá aqui, nós vamos falar só de bola. Cara. Não, mas aí. Achei que tu só se apresentava ali no Gaúcho, agora com o Zalmira. Não, mas ali, tu sabe que o futebol é uma situação que a gente fica até emocionado, porque a forma de fazer amizades de forma concreta é no futebol. Né? Ainda mais nessas brincadeiras que a gente faz aí. Sem dúvida. E eu me afastei do Gaúcho faz uns 3 anos, até questões pessoais de família, tem que cuidar dos filhos pequenos, ajudar em casa. Hoje em dia mudou a regra, não é só a mãe ajudando, que o mundo gira. Né? E a gente tem que entrar nesse caminho aí de ajudar a esposa também. Sim. Mas o futebol está no meu sangue, eu amo o futebol. Consegue no meio de semana dar uma escapada? Não consigo mais. Não, porque agora o trabalho também apertou. Tá, e atividade física, então? Caminhada. Dentro de casa? Não, também, mas eu acho que o principal é cuidar dos filhos, né? Dar banho. Tu sabe como é que é a vida, né? De pai, dar banho. Pequeno? Neném pequeno, uma filha de 9 meses, né? Um outro de 4 anos. Sim. Então, vamos vivendo, né? Sim, um dia cada dia. Abandonando algum tipo de lazer. Das duas, uma. Ou tu faz uma coisa, né? E, ao mesmo tempo, a gente se sente bem. Obviamente que no futuro, pretendo retornar ao Gaúcho. Eu acho que lá é uma família importante de Juí, né? São pessoas... Tu te deu bem lá, né? O pessoal te adorou lá. E a recíproca é verdadeira. Eu tenho um carinho muito grande. Inclusive, o Gilberto Mate, que é nosso vizinho aqui, é um dos que coordena os veteranos. Isso. Não tem um dia que eu não tenho que me esconder dele, né? Porque sou vizinho dele e ele diz, não posso. Agora, nesse momento, não posso. Mas é que, na verdade, o bom do futebol não é só o jogo, né? É a parceria depois, né? O sábado de tarde. E eu sei o quanto o Tigrão, quanto o meu amigo Zalmir... Sim. Né, mas tu demorava para voltar para casa depois do jogo? É o grande problema, né? É que o sábado era curto, né? O sábado era curto. Que gurizada mas eu acho que esse é o caminho, né? Eu acho que nesse mundo atribulado que existe, Juiz já está num caminho de grande centro, né? Essa válvula de escape, né, é importante. Eu acho que quem está lá no Gaúcho sabe que eu estou falando. É um momento assim sublime de estar lá no meio de amigos. Eu acho que a gente aprende a respeitar o limite de cada um, respeitar como é a forma de agir de cada um. Eu acho que esse é o caminho, né? E o futebol é esse atrativo a mais, né? O pós-futebol que eu digo. Me conta, tu volta para casa e aí a cidade toda sabe que o Alain estava no Inter, foi fazer um teste no Grêmio, fez gol no coletivo. Exatamente. Até porque se eu falasse lá, não ia acreditar. Sim. Aí meus amigos estavam juntos. Estavam lá, claro. Estavam juntos. Ficou na história de Chapeta, né? Mas tu segue daí jogando bola lá na cidade. Aí aconteceu um fato familiar, que meus pais lastimavelmente se separaram, isso acontece, né? Tu era pequeno. Eu tinha meus 16 anos. Já com 16. Já com 16 para 17, né? Já estava no juvenil do Inter na época. Para 16. Para 17. Eu saí do infanto juvenil para o juvenil. E o Edinho era treinador na época. 17 e aí eu lembro muito bem que meus pais se separaram, eu tive que escolher, né? Eu fiquei com minha mãe em Santo Ângelo, minha mãe
mais 3 irmãos, pequenos na época, menores que eu era o mais velho. E eu lembro que meu pai nunca falhou com isso. Meu pai, embora não estivesse no dia a dia, na rotina, sempre nos cuidou, né? De forma, seja financeira ou visitas, enfim. E até acalmar as coisas, né? Coisas de família, né? E aí eu praticamente abandonei o futebol. Daí fui estudar. Lá em Santo Ângelo, na URI, fiz processamento de dados. Me pergunte se eu sei alguma coisa de processamento de dados. Não era minha praia. Nunca foi minha praia. E na época, quem tinha processamento de dados, que era um curso importante na época, né? O início do processo. Eu ia dizer, era começo. Era começo desse nicho de mercado da tecnologia, do digital. Aprendi muito, claro, obviamente, mas não era minha praia. Né? E aí, novamente, meu pai entrou em campo, né? Disse, olha, de repente, tu vai trabalhar na rádio. Eu disse, mas que rádio, meu Deus do céu? Eu envergonhado, incrível que pareça, ainda sou um pouco tímido, embora as pessoas não acreditam. Botou essa latinha aí na TV, mas eu quero que tu entenda que a ocasião, né, faz que tu reaja, né? Sim. Porque se fosse ao contrário, eu quando era jovem, eu pulava a janela quando chegava visita para mim, né? A mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa e meu apelido em casa é Kiko. Kiko, tem visita para ti, que era uma namoradinha, coisa assim que ela arrumava, né? Sim. E eu pulava a janela de vergonha. Era um exemplo. Cara. Quem diria, né? Quem diria? Sim. E assim fui na vida. E aí, para trabalhar em rádio, daí, em Santo Ângelo, né, meu pai disse, olha, eu tenho um grande amigo meu lá, quando ele precisou de mim, eu ajudei ele. Que tu conhece, o Luiz Roque Kerr. O Luiz Roque é uma pessoa fantástica. Lenda. Meu padrinho no rádio. Daí ele me convidou. Obviamente comecei como operador de áudio, aprendendo aquela coisa toda, mas um dia eu fiquei analisando, mas eu tenho condições também. E aí eu ficava em vários horários como operador de áudio. E à meia-noite, quando encerrava a rádio, quando eu fazia o turno da noite, eu fechava a rádio e ficava treinando com os microfones abertos, sozinho, até as 3 da manhã. E assim foi indo, até que um dia o Luiz Santos, que é um locutor da época conhecidíssimo, que hoje trabalha na rádio lá em Tupã-Siretã, ele falhou, não conseguiu ir no dia, eu acho que ele estava com um problema de garganta, uma situação nesse sentido. Nem celular tinha na época, isso foi lá em 91, 92. E ele disse, Alan, tu pode ir lá cobrir, só não fala, né? Mas tu pode colocar música para mim lá na FM, né, em Santo Ângelo, na Rádio CPE. Na época, era FM CPE 2 e a rádio CPE AM. As duas rádios, né? Da família Andres, né? Sim. E aí o Luiz Roque era o gerente da época. Eu lembro que não me aguentei, eu já estava treinado, né? 6h15 da manhã ninguém vai me ouvir. Fui lá, 6h15 da manhã, bom dia, aquela coisa toda, né? Música tal. E a esposa do Luiz Roque, a dona Cleusa, que é aqui de Catuípe, eu lembro que ela ouviu, disse, contrataram um locutor novo, e o Luiz Roque de jeito dele, mas eu não estou sabendo. Eu vou lá. Apareceu o Luiz Roque todo descabelado na rádio 6h30. E aí ela, quem é que está aí? Disse, não, sou eu. E ele, tu falou na rádio? Sim. Quem te autorizou? Pô, vou ser demitido, né? Vou ser demitido. E ele disse, tá, um cara assim, eu gostei, tá. Depois a gente conversa. E voltou. E eu, guri novo, disse, tô demitido, já senti, né? Aí, ao contrário, ele me chamou, disse, vou te dar uma oportunidade, tem um horário da madrugada, na FM, de repente começa por ali. Vou te dar umas dicas, aí tu foi indo. Aí não deu 2 anos, eu saí já da FM, né, que era o auge do sertanejo, Leonardo, João Paulo Daniel, aquela coisa toda. Fazia esse início eu fazia, para cima. Para cima, aquela coisa que todos fazem, né, na comunicação, né, da FM. E aí surgiu a oportunidade de fazer o plantão esportivo no auge da Ser Santo Ângelo. O auge da Ser Santo Ângelo. Sim. Que inclusive jogou a primeira divisão. Claro, 9-2, 9-3. Exatamente, isso, 9-3. E aí o J. Éder, que era um ícone no telejornalismo, de Cruz Alta, né, estava inaugurando a TV em Santa Rosa. Isso foi em 90 que ele inaugurou lá, 92 inaugurou lá. Só que o J. Éder saiu como apresentador aqui de Cruz Alta, foi para coordenador lá em Santa Rosa. E na primeira oportunidade que sobrou, que o Veríssimo, João Veríssimo, meu grande amigo Veríssimo, professor Veríssimo, meu mestre, quando o Veríssimo saiu de Cruz Alta para a TV Com, que ele foi o precursor da TV Com na época, lá em Porto Alegre. Ele tem participação nisso. O João Veríssimo,
Ele é fantástico. Essa ideia da TV Com foi genial. Foi genial, porque a TV Com na época ela foi a precursora das TVs fechadas, né? E foi uma parceria da RBS com a Globo. Pô, que programação, cara. E aí surgiu a oportunidade, e aí novamente falo, aí entra meu pai novamente, que eu agradeço imensamente. Meu pai é uma figura rara, né? Como sempre, e eu aprendi muito com ele a respeitar limites e ter parceiros verdadeiros. E ele conhecia o Vicente Alves, nosso grande amigo Vicente Alves. O Vicente, para quem não lembra, ele foi um dos grandes diretores da RBS, né? E sempre deu valor aos profissionais da terra. Tem pessoas assim que me ajudaram muito na RBS. Vicente era forte na RBS. Vicente era o gerente geral, né, de Cruz Alta. E foi guindado a gerente executivo da TV Erechim, na época que era o auge. Para quem assumia Erechim, que é uma região muito rica, né, industrializada, enfim. E o Vicente, que mora em Juí hoje, né, é uma figura que eu tenho gratidão eterna, né, que me deu o pontapé inicial de fazer um estágio em Juí. Aí conheci a lenda, né, o famoso Elias Gotaski. O Elias é uma pessoa que também me emociona, que o Elias, meu Deus do céu, que cara fantástico. Que né? monstro! Porque o Elias é um cara assim que tu olha para ele e tu diz, mas esse cara, tipo, a vida inteira conhece todo mundo, né, em Juí, trabalhou acho que 20 anos aqui em Juí, na RBS, nunca saiu, né? No final ali, ele se aposentou, foi embora para Santa Catarina, está super bem, ainda continua na TV, ainda lá na feriada da Record. E eu lembro que o Elias foi um paizão para mim, né? Que ele me orientou muito no sentido profissional de como seguir, porque ele trabalhou com grandes profissionais, né? Para quem não sabe, em Juí teve o Flávio Fachel, que está na Globo ainda, trabalhou aqui em Juí. Mas isso é legal tu lembrar. O Flávio Fachel trabalhou aqui. Isso aí. Era uma pessoa fantástica. Teve uma outra menina que depois foi trabalhar em Brasília, que é a Ana Lúcia Kist, que era uma profissional metódica. E é ali que eu aprendi como se fazia o telejornalismo. Porque se tu não for metódico naquilo que tu faz, é tudo meia boca, tá entendeu? Então tu tem que ser do médio para cima. Certo. Né? E ali tive a oportunidade de conhecer o Rui Carlos Osterman, que era o nosso guia no esporte, né? Mas antes de chegar até Ijuí, nesse estágio, eu pensei muito, sabe que eu tenho condições? Porque, na verdade, eu tinha acabado de sair do processamento de dados, que era nível técnico. Não tinha nada a ver com comunicação. Né? E o curso da Unigi nem existia na época ainda. O curso foi surgir em 95. Isso. E aí aconteceu de eu fazer o estágio em Ijuí. A repórter da época era Ana Lu Silveira. Ana Lu Silveira era uma catarinense de Tubarão, que veio para cá. Uma figura difícil de lidar, mas é bom conhecer pessoas assim, que aí a gente aprende, né, os dois lados da moeda, de como não ser também. E não é nenhuma crítica, isso é um aprendizado. É um aprendizado. E aí eu lembro muito bem que as oportunidades foram surgindo. Conheci daí o saudoso o Freitas, que foi músico depois, me fugiu o primeiro nome dele agora. Faleceu há pouco de Covid, que de Cruz Alta. Jorginho. É que claro, foi apresentador. Estava confundindo com o César Freitas, que foi o chefe lá de Porto Alegre. Certo. O Jorginho, pessoa fantástica também, que me ajudou bastante. Que segue lá. Sim. César é um dos grandes ícones, né? De Santa Maria e Porto Alegre, né? Que me ajudou muito também. Jorge Freitas apresentador. Tinha o Vomar Camargo, o Luiz Alberto, pessoas fantásticas em Cruz Alta, que eu aprendi a como trabalhar em câmeras, né? E ali teve uma situação bem legal. Como a maioria do pessoal de Cruz Alta, na época, foi demitida em 96, isso já, início de 96, eu fiz o estágio em Juí e não tinha vaga. Aí eu voltei para a Rádio CP. O rabinho entre as pernas, né? Tipo, eu vou crescer, e voltei onde eu estava. Mas aí, mais um aprendizado de vida. Tipo, nunca desdenha aquilo que tu tem, né? E agradeço até hoje a família Andres por esse retorno lá, que eu tive um crescimento. Aceitou novamente. Não, aceitou novamente, e eu fui guindado a uma outra função de repórter. Aí eu volto e ainda fujo da música, né? Não que eu não goste de fazer o trabalho de comunicação com música, enfim, não. Pô, você pé no jornalismo, atenta aos novos profissionais e tu ganha uma chance. E aí conheci um profissional fantástico, que de repente tu conheceu, que é Cláudio Muzá Karlinski. Um cara fantástico, olha, outro metódico. O cara acordava às 4 da manhã,
Nunca me esqueço. 4 da manhã para fazer o rádio escuta. E chegava com as informações do país, que na época não tinha internet, com as principais informações do país em dia. Às vezes, antes mesmo da Gaúcha e da Guaíba. Para estar informado. O cara era fantástico. O Cláudio Kalinski é um cara, assim, surreal. A inteligência, a capacidade de fazer rádio, né? É um dos ícones que teve no rádio da região. E olha, com certeza teria mercado no país. Já viu? Né? Mas tem gente que se apaixona pela latinha nas suas cidades, que é teu caso. Acho que você é um bom exemplo. Um profissional que tem condições em qualquer lugar do país está aqui em Juí, porque não tenha dúvida que você ama essa terra. Avisar o resto do país, então, que não vem mas a gente sabe o teu profissionalismo. Tá, segue aí, Alan. A gente sabe o teu profissionalismo. Isso não é nem uma puxação de saco, é uma realidade. Sim. E ali, o Luiz Roque, que também era da parte de radiojornalismo. Só professor, tinha o Jairo Ferreira, que tinha uma voz excepcional. Ele conseguia fazer uma voz igual da Guaíba no noticiário, noticiarista do mesmo nível do nosso querido Coimbra, aqui. Que o Delfino é fantástico, né? O Delfino é um ícone. Eu sou fã do Delfino. Tem nosso vizinho aqui também. Isso. E eu me emociono porque eu lembro das situações, né? De aprender com quem sabe. Aprender com quem sabe. Então, atento, sempre atento. Qualquer movimento deles. Tanto é verdade que todos esses aprendizados, nunca esqueça que meu pai sempre junto, eu levava na ponta do caderno, que eu sabia que mais tarde eu poderia usar isso. E não foi, tanto é verdade, e está o Elias Gotaski para contar, que nas principais oportunidades que a gente teve na RBS TV, e leia-se que na época a RBS, a nível Globo, é que dominava a região, não tinha os canais que tem hoje, né? Não tinha nada. TV fechada, tudo aberta, e a RBS era um poder enorme em todo o estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. Hoje diminuiu bastante, né? Não é mais a poderosa de outrora, mas a gente vê o quanto a gente cresceu com a RBS, né? E ali eu fiz uma cobertura do Sem Terra em Joia, que ali eu conheci um que é deputado, inclusive deputado hoje, Dionilson Marcon, que era um dos líderes do movimento lá. Conheci o Ailton Crone, um grande amigo Bolo, várias pessoas lá do Movimento Sem Terra. Se relacionou com esse pessoal. E aí tu consegue... Era um pauta certo. Mas aí eu vou te contar uma situação, por que hoje eu consigo transitar em qualquer terreno. Porque naquele momento lá era um momento de conflito. Conflito agrário. O governador era o Antônio Brito. Imagina, o Antônio Brito, um dos grandes líderes da comunicação, foi o porta-voz do Tancredo, aquela história, era governador da época. E foi um dos grandes chefes de redação da RBS, né? Uhum. E eu fui um dos únicos que acho que bati de frente com ele, dizendo o que ele ia fazer com o Movimento Sem Terra estava agindo na região. Ele enlouqueceu comigo. Foi num evento que ele esteve em Nova Ramada, lá em 97. Não gostou da pergunta? Não gostou da pergunta. As seguranças me tiraram de lá. O Elias sabe bem da história. E eu senti que ali estava diminuindo o meu espaço na RBS. Eu tinha que construir um caminho. Não demorou muito, fui desligado em março de 1998. Foi por fazer jornalismo. E não me arrependo, porque ali eu cresci. Não nego que foi uma mágoa tremenda, né? Porque eu estava num crescente dentro da emissora. E te foi dito isso no desligamento? Nunca vai ser dito, né? Mas para ti está claro que foi isso. Todo mundo sabe. A questão, quem era da minha época, eu sabia porque foi desligado e tudo mais. Não fez nada demais, era uma pergunta obrigatória. Era uma pergunta que qualquer jornalista que tinha culhão faria, né? Sim. Mas, enfim, passado é passado e não tem nenhum problema. É mais um aprendizado. Fiquei 6 meses praticamente depressivo. Porque, imagina, adorava fazer aquilo, Alan. Você achou, né, no jornalismo. E entre nós, eu era jovem, né? E aí tu se acha o cara, né? E quando tu desce, é que nem futebol, né? O jogador, quando está num grande clube, ele está por cima. Quando tu começa a diminuir teu futebol... eu acho que o mais grave é que tu não tinha cometido um erro, né? Mas são aprendizados. Técnico, algo que... Mas são aprendizados. Acho que tudo é para tu te preparar para o futuro. Tudo é caminho. Fui parar em Palmeira das Missões, isso já em 98, na Rádio Difusora. Começar de novo. Começar de novo. Aí não tem problema nenhum, vamos lá. Mas, como eu falo a palavra gratidão, sempre é importante, né?
Naquele ano, em 98, o Brito perdeu a eleição para Olívio Dutra, que é a primeira vez que o PT governa o Rio Grande do Sul. Olívio Dutra, governador. E, casualmente, Palmeira era praticamente ali tinha nascido o Movimento Sem Terra, ali em Ronda Alta, aquela região ali. A prefeitura de Palmeira, que era uma latifundiários, aquela coisa toda, de grandes produtores, né? Antônio Marangon era o prefeito do PT. Então, a primeira visita do Olívio Dutra enquanto governador, eleito, depois de outubro, era Palmeira, como agradecimento. E aí o diretor da época da rádio disse, olha, se tu for lá, tu não precisa nem voltar aqui. Nós não somos da mesma linha partidária, então fica a teu critério. Tu foi convidado? Foi, mas se tu for lá, tu sabe que não precisa voltar aqui. E eu disse, mas olha, fui sempre desafiado, né? Disse, eu vou lá. Mas eu fui com medo, obviamente, poderia perder o emprego, né? Na rádio difusora de Palmeiras das Missões. Fui lá, é fantástica essa história. Cheguei lá com um gravadorzinho da rádio, vou confessar que não tinha pilha, que eu até um gravadorzinho aquele comum mesmo, com a fita cassete ali, né? A fitinha, nem bateria, nem era pilha, nem pilha tinha, mas eu fui para me apresentar, estou aí, né? E o Marcon tinha recém sido eleito deputado estadual. Disse, Marcon, aconteceu aquele fato lá na Guabiju, em Joia, depois contei todo o que aconteceu mais tarde, tu vê que situação, mas ficou na dele. E aí, na hora da entrevista coletiva do governador eleito, o prefeito me conhecia e disse, Alan, tu que é bem conhecido na região, podia puxar aí a entrevista. E eu fiz a primeira pergunta ao governador. Mas de forma bem, amistosa. Vou me fazer de morto aqui, fazer uma perguntinha de leve aqui e saltar fora. E eu fiz a pergunta e o Olívio gostou. Eu não vou lembrar agora que pergunta que eu fiz, mas foi ligado à história do Rio Grande do Sul, como é que ele chegou lá, até pelo estilo dele e tal, né? Sim. Hoje ele vive praticamente em São Luís Gonzaga, ali com o Pedro Hortaça, aquela turma. 1h30 a resposta dele, mais ou menos, para a tua pergunta. Não, mas teve gente pior dessa linha de 1h30 de síntese. A Dilma... A Dilma não tem, ninguém ganha dela. A Dilma, tu faz uma pergunta, ela fica 2 horas falando do assunto. Né? Que quando ela foi secretária de Minas e Energia do governo Olívio. Entrevistei ela várias vezes. Certo. Aí agora quando chegar a parte de Porto Alegre. Aí eu lembro muito bem que fiz a pergunta, o Olívio gostou e eu escondido. Bom, vou ficar escondido aqui porque o pessoal da rádio vai saber. Eu saio na capa do jornal, Tribuna da Produção de Palmeira. Eu, com o microfone sem pilha, entrevistando o Olívio. Não, é fantástico essa história. E o boné do MST ainda não? Só faltou o boné. E olha que eu não tenho nenhuma ligação, eu não tenho nenhuma ligação com a esquerda. Tenho amigos muitos amigos da linha de esquerda, muitos amigos da linha de direita, mas nunca fui partidário a nenhum tipo de ideologia. Mas estava proibido. Mas eu fui proibido, sim, claro. E eu saí na capa do jornal. Então não precisa dizer nada, né? Demitido? Demitido. Mas de uma forma bem amistosa. A carteira de trabalho está bordada, como diria o presidente Barrichello do São Luís. Sim. Na verdade, ali foi de forma amistosa, não foi nenhuma uma ruptura assim contundente como foi na RBS para mim. Né? Mas muito obrigado pelos fiquei muito bem tranquilo. Só que aí eu fiz uma coisa que ninguém faz. Eu fiz como é que chama-se, o exame demissional, que é obrigatório, né, questão de carteira assinada e tal, e já pedi lá para o médico, que já é falecido lá em Palmeira, que me desse um atestado admissional. Ele disse, tá, mas tu vai trabalhar onde? Não, deixa para mim. E aí tinha, não vou lembrar o primeiro nome da jornalista de Santo Ângelo, que era chefe de gabinete da imprensa do governador, Mantovani, sobre o nome dela, não vou me esquecer. E disse, Mantovani, está aqui meu currículo, se precisar eu tenho a VHS da época, né, com as minhas reportagens da RBS, e fico à tua disposição no palácio, onde tu quiser aí, estou disponível. Tem a TV, ela disse, o que te interessa? Olha, o que vim para mim. E não me esqueço que, como eu não tinha celular na época, só tinha aqueles Motorola grandes, né? Eu estava demitido lá em Palmeiras, esperando oportunidades, tinha mandado currículo para todo mundo, aquela coisa toda. Demorou, foi em janeiro, não, foi em outubro novembro de 98, que o governador teve em Palmeira eleito. Quando ele assumiu em 99, eu lembro que em março de 99, daí ele recebi ligação lá da TVE.
dizendo assim, ó, nós recebemos teu currículo aqui, da secretária de comunicação do Palácio, que é a Mantovani, não preciso lembrar o primeiro nome dela agora, que é de Santo Anjo, família Mantovani de Santo Anjo. Tenho gratidão por isso. E eu lembro que daí eu não tinha R$1, mais uma história minha, eu não tinha R$1, porque eu já estava demitido, com o dinheiro contadinho, com um filho pequeno na época, meu filho tinha 7 anos, não, 6 anos, e que hoje tem 28 já, moço, o mais velho. E eu lembro muito bem que eu fui lá no... Por isso que eu digo, é importante manter amizades, né? Fui no representante da Ouro e Prata lá em Palmeiras, o seu Joel, que é o mesmo nome do meu pai, não me esqueço o nome dele. Tu não tinha grana para ir a Porto Alegre? Não tinha nada, e só tinha roupa da RBS, que era a melhor roupinha que a gente tinha, né? O terninho, aquela coisa toda. Vou ter que ir assim, né? Um frio, já era maio mais ou menos. Junho. Mais um desafio mais nessa um desafio. Vida aí o seu Joel disse, não, paga o seguro, aí eu te dou a passagem. Paga, então você não paga o seguro, que eu não tenho nem para o seguro. E aí, vou contar um caos, tá? E eu peguei o ônibus às 10 da noite lá em Palmeira, o ônibus ruim que era da época. Hoje é maravilhoso, os ônibus do Ouro e Prata hoje fantásticos, né? Mas na época não era tão bom assim. Ainda mais aquele trajeto da região de Palmeira. Mas agradeço eternamente o seu Joel, né, pela ajuda. Chegando lá em Porto Alegre, lá às 6h15 da manhã, esperei amanhecer, era inverno, esperei amanhecer até às 7 horas para ir lá na rodoviária, imagina. Já conhecia Porto Alegre. Sim. Dei uma caminhadinha de uns 10 quilômetros até a TVE, lá no Morro Santa Teresa. Um frio que Deus mandava. Foi a pé? Fui a pé. Nunca me esqueço, fui a pé. Chegando lá na RBS, entrei, me identifiquei, coisa toda. Estou chegando na RBS e encontro a Heidi Guerra, uma repórter renomada. Falou RBS na TVE. Ela estava na TVE. Sim. Ela tinha saído da RBS, ainda trabalhou muitos anos. Ela é de Horizontina, a Heidi. Somos fantásticos. E já cheguei. Encontra ela na chegada. chegada. Na chegada, e eu tive que, com vergonha de pedir para tomar um café, disse, olha, fui assaltado na rodoviária. Levaram o único dinheirinho que eu tinha, só deixaram a carteira. Boa. E ela, não, que isso, te conheço, vem cá, vamos chegar na lancheria, vamos tomar um café aqui e tal. E já conheci o pessoal lá da TVE, inclusive o Cláudio Andrade, que trabalhou na RBS mais tarde, que hoje está na RDC, acho que é, em Porto Alegre. Gente fantástica também. Marcelo Magalhães, que foi um repórter da RBS também. Eu estudei com esse Marcelo Magalhães. Conheceu o Marcelo. Sim, Marcelo é uma figura rara, né? Foi meu colega na Unicinos. Meu grande amigo. Agora falou esse nome aí. Marcelo Magalhães, meu grande amigo. Marcelo Magalhães da Silva, meu grande amigo. Meu grande amigo. Trabalhei com um professor hoje, acho que tem mestrado, doutorado, que é ali de Canoas. Como é que eu vou? É que é muito tempo, né? Mas brilhou tua estrela. Brilhou minha estrela. A Heidi Guerra. Já melhorou o assunto. Sabe quem é que está concorrendo comigo a vaga? Tu chegou com aparência assim de assaltado mesmo, né, cara? 10 quilômetros, com aquele terno. O terno. Amassado. O terno era um xadrez da época. Eu tô com vergonha agora. Um xadrez. Vergonha alheia. Um xadrez da RBS que, meu Deus, a calça era uma calça fininha, que era moda, aquela calça de seda fininha, não sei se tu lembra que era moda social. Tinha friso? Era o quadro, né? Mas cheguei lá. Quem estava ao meu lado esperando para fazer o teste também? Tinha teste? Tinha teste. Nando Gross ao meu lado, que era a TV Pampa da época. Mas daí tu ganhou em beleza dele. Não, mas nem foi por isso. Eu vou te contar onde é que eu ganhei dele. Não é que ganhei. É que tu já era bonito naquela época? Nunca fui bonito. aí é da tua parte. Mas assim... o que aconteceu? Quem estava fazendo lá a avaliação era uma senhora que eu também não lembro o nome, porque ela não era lá da TV, ela era ligada ao governo. E ela era ligada aos direitos humanos, dos anistiados, aquela coisa toda. Ela tinha um trabalho voltado nesse sentido aí. Eu só lembro do apelido, que era Polaca. Às vezes me falha, eu tinha que buscar os nomes das pessoas que me ajudaram. Que me ajudaram. Essa ajudou também? Então, todos me ajudaram. Daí imagina. Aí o Nando foi fantástico. O Nando é um profissional de gabarito. O Nando foi fantástico. Quem era eu para disputar com o Nando Gross? Mas a minha estrela brilhou porque eu tinha ali as reportagens da Fazenda Guabiju. Então tinha uma ligação com o governo atual daquela época, né? Governo da época. Claro. E a senhora disse, mas cara, nós somos tipo desde janeiro, não te achava. Onde é que tu estava? Não, estava esperando vocês me chamarem. Não, mas te ligamos várias vezes na rádio. Sim, mas eu não estava mais na rádio, né? E aí fui acabar entrando na TV em agosto.
Agosto de 99. Ganhou a vaga. Ganhei a vaga. Foi importantíssimo. E aí tive uma sorte que no início eu entrei como repórter. Era uma equipe maravilhosa. E eu lembro que no início lá do processo, lá conheci todo Porto Alegre, né, com as reportagens, né? Assim, um conhecimento fantástico de lugares, de... E as pautas fantásticas. Viveu essa experiência também. E aí tive uma oportunidade que o apresentador do principal jornal, que era o Jornal da Cidadania, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele era um catarinense, ele voltou para Florianópolis e sobrou aquela vaga. Disse, cara, tu não apresentava o jornal lá em Cruzado? Sim, eu era apresentador também. Tu não quer fazer um teste conosco aqui, de repente, jornal e tal? Mas como é que é o jornal? O jornal todas as pautas de hoje é daquela época. Todas as pautas que tu imaginar de esquerda, naquela época já se debatia. Então ali foi um divisor de águas para mim, né? Todas as mudanças profundas na sociedade, naquela época a gente já discutiu, né? Certo. Aprendizado. Todas as mudanças, o que tu imaginar de professores, de mestres que foram lá, né? Eu estava junto. Então eu era um guri, eu tinha 26 anos, 27 anos, estava aprendendo e tinha no meu lado a Lena Kurtz, que era uma profissional também de carreira, trabalhando na RBS também, muito... E toda uma aposta do governo na TVE, né? Tem governos que não se interessam muito pela TV pública. Porque na verdade ali eram pautas específicas, né? Muito bom. E ali tive grandes professores, uma delas, lastimamente perdemos há pouco tempo, a questão de 15 dias, que foi a Lise Baini. Ela era um profissional fantástico, acho que foi colega da tua irmã, da Krista Berger, né? Pode ser. A Lise Baini faleceu em Brasília, era a nossa diretora de conteúdo da época, né? E editora, né? E que me orientava. Eu ia sempre orientado por ela, nunca ia sozinho, né? E não tinha ponto, mas não era para questionar nada. O ponto era só para dizer, tá terminando o programa, 1 minuto, coisa assim, para finalizar o entrevistado. A entrevista era a tua mesmo. Era a minha mesmo, mas eu ia preparado, não sou bobo. Né? Eu nunca fui sem preparar. E que eu aprendi que nada na vida tu vai sem primeiro dar uma olhada no que tu tá fazendo. Não chega despreparado que tu vai sofrer o pênalti. Olha aqui, ó, o que eu trouxe tudo, para a entrevista contigo. Ó, meu patrão, acho que eu estou dormindo. Não, tem que estar preparado sempre. Claro. E isso é mais aprendizado de vida. E aí eu tive as oportunidades, depois fui trabalhar um projeto, um show de bola, que era conhecer todo o Rio Grande do Sul, mostrando as potencialidades. Era o programa Povo Gaúcho, junto com o Antônio Gringo, ali de Santa Maria, músico. Viajava todo o estado, nós viajávamos. Conheci todas as principais cidades do estado na época. Foi fantástico, fiquei 2 anos só viajando. Eu era visita em casa, né? Mas, como tudo é bom na vida, foi o melhor período profissional meu, foi na TVE, isso não vou negar nunca. Pela parceria, pelo companheirismo, pelo coleguismo, pelas pautas, pelos profissionais que lá trabalham e principalmente pelos conteúdos. E daí tu pega uma bagagem fantástica, ninguém te segura, nem a faculdade te segura, né? E nesse meio tempo, o Alain Velho saía às 6 da TV, eu pegava às 11 e às 6. Pegava o trenzinho, o Transurb, e ia até a Ubra em Canoas. Nesse período aí. Quando eu saí da TV em 2002, que para mim foi um terremoto, que estava fantástico lá, né? Mas como tudo que é bom, um dia termina. Aí, na troca do governo? Na troca do governo. Inclusive, se criou... Como eu não tinha partido, eu fui contratado assim com o Marcelo Magalhães, outros profissionais, a Fernanda Putinelli, que trabalhou comigo, que era da RBS também, Pelotas, mora em Pelotas, fantástica ela. Eu ainda consegui, de todos os presidentes de partidos da região, do MDB, na época quando o Rigoto assumiu, eu consegui um pedido para mim que continuasse na TV. Mas como eu tinha uma rivalidade aí até hoje, existente entre PMDB, hoje MDB, e PT, eu não teve... E eu era cara do PT praticamente ali, né? Porque eu fiz o jornal, que era o jornal da cidadania, era um jornal ideológico, né? Certo. Então a minha cara ficou marcada, né? Então não tinha... E inclusive o Ibsen Pinheiro, que era o secretário de comunicação da época, disse, cara, assim, profissionalmente eu não tenho nada contra ti, muito ao contrário, tu demonstrou que tu tem capacidade, só que para mim, enquanto partido, vai pegar muito mal se tu continuar lá. Tanto é que não ficou ninguém, né? Daquela turma do Olívio lá na TVE, não ficou, independentemente se tinha filiação partidária ou não, trabalhou lá, tá fora. E para mim foi uma decepção, porque eu queria continuar. Poxa. Mas, enfim, tudo é aprendizado. Aí entram outras pessoas, não sei se estou me estendendo,
2002 a gente já está? 2002, 2003. Daí não está se estendendo não, tá legal, muito bom. Aí outra história minha, essa é fantástica também. Entrega currículo lá na TV Pampa, entrega currículo lá no SBT, não era Record na época, é Pampa era Record Pampa. Na época. E nada, nas rádios nada, eu disse, meu Deus, vou ter que voltar para a região. O meu caminho, vou ter que procurar Santo Ângelo, Juí, vou atrás. Quando eu estava desistindo de Porto Alegre, veio um convite. Como é que surgiu o convite? Não foi convite, eu fui atrás. Eu fui na TV Assembleia, que a TV Assembleia é um canal também parecido com a TVE, que é uma TV pública, né? Que é direcionada ao Legislativo Gaúcho. E na época tinha uma situação a Fernanda Putinelli, que era repórter na época lá, ela não queria mais ficar na presidência da Assembleia, porque era muito correria, e ainda o presidente era o deputado Kovács. Kovács é um trator, né, não para nunca. Sim. E viajava muito. E a Fernanda não estava mais se habituando àquela rotina. E aí tinha uma senhora lá, fantástica, que eu tinha que lembrar o nome dela, que sei que ela é de Serafina Correia, Marinês Canton. A Marinês Canton, para quem não lembra, ela foi diretora do Galpão Crioulo nos auges do Galpão Crioulo, da RBS. E depois virou lá diretora da TV Assembleia. E ela me olhou com uma sensibilidade, sensível, disse, cara, tu vai me ajudar. Tu vai me salvar, inclusive. Tu vai trabalhar com o Kovács. Disse, meu pai, vou lá, né? Covatão, o Wilson Kovács. O artista, gente boa demais, gosto muito dele. Ele tem aquele estilo dele, né? Tanto é que ele está até hoje na política, o filho eleito deputado federal e a esposa estadual. Ele é uma sumidade na política. Né? Uma história fantástica, o Covatão. E fui trabalhar com ele. E ele, imagina ele, me olhou e disse, mas esse cara estava lá no PT. Esse é o e ele é oposto, né, na época, né, do PP, enfim, do Partido Progressista. Quem é que colocou esse cara aqui? Até conquistar ele, demorou uns 2 meses. Mas quando ele conheceu um pouco do meu trabalho, a coisa toda, eu fazia exatamente o que eu ainda faço hoje, que é incrível que pareça, eu consigo trazer um pouco de luz para aquele que está ao meu lado, no sentido de caminhos, de agregar, né, de ajudar o próximo, aquela coisa, e ele entendeu isso. Então, como eu conhecia todo o meio da comunicação, eu conseguia trazer essa turma para ele. Então, eu tinha várias táticas. Sim, ficou interessante para ele. Para ele, claro. O que nós combinávamos? Foi digerindo aos poucos. Um dos exemplos que eu fazia para eles, Kovács, seguinte, o senhor é o presidente do Legislativo, o senhor depois do governador é o senhor. Vamos fazer o seguinte, vamos chegar no evento abafando. Eu vou ligar a luz da câmera e vou te entrevistar, nem que não saia nada, mas vai chamar a atenção de todo mundo. Dito e feito, nós chamávamos mais atenção que o próprio Rigoto na interiorização do governo. Nós chamávamos para nós E os outros começavam a botar o microfone também. E tu é da imprensa, tu sabe que antes de tu pegar o entrevistado, melhor ainda, né? Certo. Então a gente fazia esse meio de campo em todo o estado. Estratégias. E aí o Covatão gostou tanto de mim que daí no final do governo dele... Aí tu te filiou. Não. Quase peguei essa. Não, pior que não. Nunca fui. Tá, segue. Aí, eu lembro muito bem que no final da gestão dele, quanto presidente do Legislativo, fui eu, o Rogério Aguiar, que é cinegrafista hoje da Band, e mais o Marquinhos, o Eifer, que já está aposentado, entre aspas, que ele é novo ainda, esse baixinho é novo, mas gente boa. Mora em Porto Alegre. Meu grande amigo, o baixinho, que trabalhou muito comigo lá na época do Kovács. Só nós 4 viajávamos todo o estado de avião. O Kovács fez todo um roteiro, né? De interiorização. Chegavam antes ou junto com ele? No mesmo avião. Com ele. Mesmo, era o staff dele. Tá. Ele deixou toda a estrutura dele e ficou só com a imprensa. Pô. Então nós tínhamos ali uma experiência de... Conhecemos todo o estado de avião, né? Sim. Né? E naquela época a gente via quanto tem precariedade na questão de aeroportos no Rio Grande do Sul. Né? Pô. Incrível que pareça, nós temos hoje um aeroporto de cinema aqui em Juí, que poderia ser melhorado para receber aviões como tem hoje Santo Ângelo. Mas como o Santo Ângelo foi escolhido como um aeroporto regional, estratégia, questão de custos, né? Pode esquecer. Pode esquecer, Juí. Juí não vai ter aeroporto grande tão cedo. É Santo Ângelo. Sim. Né?
Não vão ter dois tão próximos. E tanto é fato que Passo Fundo hoje já é uma referência, né? Tem isso também. Está aumentando cada vez mais as linhas, né? Sim. Mas a presidência do Kovács foi na até Assembleia, ano só, meu. Não, daí terminou, eu trabalhei meio ano com ele. Terminou, e aí conheci outra figura importante da política nacional, e aí tem uma história fantástica também, que foi o procurador do Estado, promotor de justiça e deputado da época, o Vieira da Cunha, Sim. do PDT. Certo. Então já tive outra veia, outra vertente aí, né? E deu uma casualidade em 2004 do lastimável falecimento do Brizola. Então eu acompanhei toda aquela trajetória do Brizola, do falecimento, de São Borja, da cobertura, fiz um troço assim, foi uma experiência fantástica. E naquele mesmo ano conheci o Niemeyer, que produziu o mausoléu do Getúlio. Então fui lá no cemitério de São Borja, tem histórias, né? E pegamos lá os ossos, os restos mortais do Getúlio para colocar no mausoléu na Praça de São Borja. E eu estava junto. Fez essa cobertura. E eu, inclusive, subi no caminhão de bombeiros no restos mortais, que foi levar até a praça. E a mesma coisa aconteceu com o Brizola. Eu junto ali na história, tem uma história fantástica ali, com o trabalhismo, né? Sim. Então, os amigos do PDT, não desconfiem, viu? Que realmente eu tenho uma história também com o trabalhismo, né? Nessa questão política, né? E daí saiu o nosso amigo Vieira da Cunha, meu amigo até hoje, foi guindado deputado federal na sequência. E aí surgiu, em 2005, a continuidade de trabalhar lá, fui convidado daí pela turma do PTB do Zambiase. Aí o Zambiase era senador ainda, e quem assumiu a presidência da Assembleia foi Iradir Pietroski, que era um deputado lá da região de Erechim, no interior de Erechim, lá uma cidade pequena. E que era um caminhoneiro, cresceu na política, fez faculdade já veterano para assumir uma vaga no Tribunal de Contas, hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas, né? Iradir Pietroski. Eu trabalhei 3 meses com ele, e aí eu lembro muito bem que eu estava cansando já. Né? Que cansa, porque era um roteiro. Imagina, eu viajei para todo o Estado com os deputados, né? Conheci todo o Estado, e nesse meio político. Então isso é uma bagagem que ninguém me tira. Certo. Né? E aí fui trabalhar no plenário, saiu o Denian Couto, que era um outro experiente jornalista, Denian Couto da Band, da RBS. Denian Couto saiu do plenário onde eu queria desde o princípio, que o plenário é o plenário, né? Lá o calor dos debates, enfim, para tu aprender. Tu aprende muito com os deputados e também desaprende também. Tem os 2 lados da manhã. Mas cobria sessões. Cobria sessões, fazia abertura, aquela coisa toda. Tinha um link com a TV Câmara da Assembleia, de Porto Alegre, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que era Marjana Vargas, a repórter. Toda uma ligação ali, né? E ali, o Daniel saiu, disse, eu quero a vaga lá do plenário. Daí fui assumir o plenário. Aí a Rosane Marchetti, que era da RBS, era a diretora da TV Assembleia. Eu disse, Alan, tu tem que sair daqui, cara. Tu tá perdendo teu tempo aqui. Eu disse, não, eu tô aprendendo. Eu disse, não, tu não tem mais fase para aprender. Tu tem que agir, tu tem que melhorar. E daí, então me arruma na RBS, aquele jeito meu, né? Disse, não, como arrumar, cara? Tu já tem teu currículo pronto, vai lá e eu te apresento. Daí eu lembro que não era César Freitas, era outro chefe na época, eu não vou lembrar o nome agora da RBS, ele está até hoje lá. Me foge os nomes. Sim. Mas outra pessoa importante. Daí ele disse, cara, tem uma vaga lá em Santa Rosa, te interessa? E o meu filho morava em Santo Ângelo, pertinho. E não tem em Santo Ângelo? Não, Santo Ângelo já tem a Ediene Ferigolo, que era uma repórter que mais tarde trabalhou na SBT em Porto Alegre, mora em Porto Alegre. E, mas e lá em Santa Rosa? Não, fala com a Elisiane Sacks. Aí eu quero entrar uma pessoa fantástica, maravilhosa, chamada Elisiane Sacks, a Liz, que eu tenho gratidão também, porque foi uma pessoa que me entendeu, me ajudou e melhorou o meu jeito de trabalhar. Né? Mais centrado, mais tranquilo, eu sempre fui pilhado, né? E aí consegui fazer um trabalho de 1 ano lá em Santa Rosa. E quando ia virar o ano, eu disse, mas assim, eu continuo nesse meio e não estou ganhando nada. Não é que eu esteja ganhando bem hoje, mas eu preciso mudar esse meu caminho. Né? E aí eu entro o Elias novamente, o Elias, que é meu amigo do peito, ele diz, Alan, tu não quer voltar para Ergis? Cara, é meu sonho. Sim, mas não, ele falou fazia parte dos planos de Juí? Sempre fez parte. Desde 2005, quando eu cheguei em Juí, é a cidade que eu escolhi, sempre foi. E sempre quis voltar em Juí. E aí, eu disse assim, mas eu vou ou não vou? Daí, conversando em casa, aquela coisa toda, filho pequeno, eu acho que eu vou. Aí eu lembro que eu cheguei no hospital, e disse, mas o que eu estou fazendo no hospital? Eu estou louco.
que eu vou fazer aqui? Aí o Sena, João Luiz Leone de Sena, outra pessoa fantástica, que foi nosso administrador do hospital, disse assim, Alain, aquele jeito que só ele tem, né? Assim, seu Alain, vamos trabalhar aqui, vamos fazer isso, precisamos melhorar a imagem aqui do hospital, o que tu acha, consegue? Tu conhece o meio e tal? Eu disse, vamos lá e tal. Eu disse, meus botões, eu pensei, vou ficar 1 ano lá, vou pegar uma experiência em assessoria de imprensa e vou ir adiante. Acho que, de repente, esse caminho do hospital não vou ficar, não, porque eu só vejo dor aqui, só vejo, né, sofrimento. A única parte boa é a parte quando está alta, ou quando está bem, ou quando nasce criança. Eu disse, mas o que eu quero aqui? E, cara, e foi onde me achei, né? Que eu estou até hoje. Chega em 2005. 2006 eu cheguei no hospital. E foi onde eu me achei. Né? Foi onde eu me achei. Passei por todas as travessias que tu imaginar do hospital, né? Todas as travessias. Todas as pessoas que lá passaram, todos foram importantes, todos tiveram seu processo lá, né? Tu tem essa história de 20 anos, se precisar escrever um livro. Dá um livro fantástico. Porque tu acompanhou bastidores de tudo. De tudo. Nem tudo a gente pode falar, né? Bom, nem tudo hoje, daqui 40, 50. Sim. Aí tu conta. Eu vi muitas... Mas tu viveu isso, né? Em reuniões históricas. Que decidiam... Todas as reuniões históricas. E o segredo de eu estar até hoje lá é justamente isso que tu está me perguntando agora. Se eu fosse, como a maioria dos colegas são... contaria já na saída. Na saída, e eu não estava mais lá. Não sei no que estaria hoje. Confiança. Confiança. Todos os mas aí, né? Com tudo que eu aprendi de vida, estou contando lá do início, eu não podia fugir ao meu jeito de trabalhar, né? E aí que tu se mantém. É credibilidade, é saber teu momento, nunca passar o teu limite, mas principalmente saber o teu lugar. O dia que tu mudar o teu jeito, tu achar que tu é melhor que o outro, tu te limita por si só. Aí tu tá morto. Eu percebi aqui nesse teu relato, que é genial, a quantas pessoas tu agradeceu e diz que aprendeu. Sempre aprendi. Em momento algum tu disse lá, eu cheguei, já dominava todo o assunto, com esse eu aprendi isso. E até hoje não domina. E não deixa de ser uma receita. E eu quero que tu chegar um momento agora do estágio que eu estou no hospital. O hospital passa por várias situações. Agora tu ficou grandão. Não é isso, não. Longe disso. Não é assim. A gente brinca fora do ar, só para falar. A gente brinca que claro. Não é mais colega de comunicação. Não, muito ao contrário. Agora ele lidera grupos suprapartidários que vão a Brasília, não bate mais na porta, entra em gabinetes já, né? Então, só para o pessoal entender, né, do que eu estou falando. Mas assim, eu quero que tu entenda que nesse meio que eu estou fazendo hoje, que é um relacionamento institucional, o hospital nunca fez isso. Até porque não precisava na época, que tinha o Perondi, que era o grande líder da época, né? Isso tu percebe, não precisava dessa figura, ele fazia isso. O Perondi é uma figura rara, é outra lenda também, o Darcísio Perondi. O Perondi, ele tem aquela história, em Juí, ame e odeia, né? Eu acho que o Perondi, enquanto construtor, ele foi fantástico, né? Ele fez muitas coisas boas pela cidade. Mas as questões políticas sempre atrapalharam a carreira dele, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, ele tinha condições de ser um grande ministro da saúde, ele poderia ser um secretário de Estado da saúde, ele conhece muito da saúde, nesse meio político ele entende muito, né? Mas politicamente hoje ele não está atuando mais. Ele teve uma vida de 30 anos no meio político e venceu o tempo dele, né? Mas é uma pessoa extraordinária. Lá em Brasília, lá em Brasília ele domina, né? Ele domina. Ele tem portas abertas em qualquer... Tem poder ainda. Deputado nunca deixa de ser, nunca esqueça disso, deputado nunca deixa de ser deputado. Depois que tu está lá e tem a vivência de Brasília, tu vai ter sempre uma porta aberta para ti, porque tu trabalha em cima do poder. O poder é encantador. E se tu não souber trabalhar com ele, tu tem vida longa ou curtíssima, né? O caso dele foi 30 anos deputado. Acho que Juí perdeu muito sem ele e continua perdendo, que não temos representação. Teve um exemplo fantástico agora nesse período eleitoral, vou contar agora, que nós queríamos trazer o ministro Queiroga, na época, para trabalhar aqui em cima do hospital, em cima de equipamentos que nós precisamos até hoje, trazer o ministro para mostrar o hospital, aquela coisa toda, pedir projetos prontos já, e não conseguimos trazer ele aqui, porque não tínhamos nenhum representante da cidade. Daí levamos ele, aliás, o Pedro Westphalen, Pedrinho, doutor Pedro,
deputado federal do PP por Cruz Alta, da região, que tem ligação forte com o Juí. Disse, Alain, tu me é convidado, já tinha uma reciprocidade, é um cidadão extraordinário, o deputado e o doutor Pedro, me convidou, então, para ir até Cruz Alta para estar junto com o ministro. Uma visita no co-irmão São Vicente de Cruz Alta. Estava a doutora Paula lá, que é prefeita, enfim, todo o staff do ministério. Foram de haver um sábado, lá fui eu, a dona Liane Gislene, que é a nossa diretora voluntária, e mais a colega Raquel Radaeli, que é arquiteta também, para apresentar o projeto lá em Cruz Alta. Chegando lá, constrangidos, porque a agenda não era nossa, né? A agenda era do São Vicente. Esperamos lá, então, que fosse atendido o ministro. Já conheci o ministro das outras jornadas a Brasília. Brasília conheci em 2015 com o Sena. O João Luiz Leão de Sena me levou no movimento dos hospitais filantrópicos. E aí aquilo me fascinou, porque os deputados daquela época de Porto Alegre, estaduais, estavam todos em Brasília. Praticamente todos que eu conheci estavam lá. Então já me conheciam pelo nome. Certo. Aí só, onde é que tu tá? E tal. Não, eu tô lá em Juí, tá mais em Juí. Que tal? Não, eu sou da região e tal. Nasci em Bicaco ali e tal. Juí, uma cidade que eu gosto muito e tal. Mas gente já fala de Brasília, volta para Cruz Alta. Volta para Cruz Alta. Aí ninguém... Olha que eu vou chegar. Aquilo que nós estávamos falando do Peronde, que a cidade perdeu muito sem ele aqui em Juí. Como representante da nível federal, em Juí perdeu. O Pedrinho, enquanto representante de Cruz Alta, como ninguém da cidade, em momento algum, diz para o ministro a importância do Pedrinho. E eu pensei, mas agora é o momento de nós mostrarmos por que estamos aqui. Mas, ministro, o senhor me dá um minuto no final uma audiência lá no Sindicato Rural de Cruz Alta, onde o presidente até, inclusive, é o Moacir, um grande amigo meu, que trabalhou comigo na RBS. Daí disse, Moacir, vou pedir uma minuto para o senhor me dá um minuto aqui. Daí subi lá no palco e disse, olha, quero dizer aqui que vocês não cometam a bobagem que Juí fez de não ter um representante federal. Reelejam o Pedro Westphalen, que é um cidadão que sabe trabalhar na área da saúde, é um profundo conhecedor da realidade da região, e com certeza seria perfeito a reeleição dele para o crescimento regional. O Pedrinho ficou maravilhado, né? Brilhou os olhos dele. Né? Então teve que alguém de fora falar isso. Sim. E eu diria para outro deputado bom gás, hoje, qualquer deputado... Pelo prejuízo que a cidade não tem. Exatamente, pelo prejuízo. E ali conquistei o Pedrinho, né? Conquistei o Pedrinho, um grande parceiro do HCI hoje, Pedro Westphalen, um dos grandes parceiros. Tenho vários deputados que nos ajudam, né? Vários deputados. Mas eu quero dizer que Juí ainda perde não ter um representante a nível federal. Isso vai além do discurso. Além do discurso. Faz falta, sim. Faz muita falta. Diferença lá. E um grande erro de Juí foi ter colocado 11 candidatos a deputado estadual. O Juí colocou 11 candidatos, imagina, num processo eleitoral. Era um suicídio eleitoral de cada um. E Juí não colocou, eles vão se colocando, vão se apresentando. E o Burman se reelegeu porque ele tem uma votação fantástica fora de Juí. Né? Tem um trabalho já consolidado, né? De muitos anos. O Gerson era da minha época de Assembleia, lá em 2013, 2004. E acho que ele entrou em 2000 essa época, aí, 2005. Vamos lá, a gente está encaminhando essa... Ao final. Tu sabe que as baterias terminam, né? Sim. Nós estamos se prolongando. Viu? Brasília. Que faculdade tem que ter, que universidade precisa ter, que carteira tem que ter para chegar lá e entender aquela lógica. Era mais uma hora de conversa se fosse de Brasília. Mais uma hora? Mais uma hora. Foi. Se a Rosana autorizar... Não, mas eu acho que não, acho que não precisamos prolongar, não. Nós temos só que agradecer mais uma vez, porque assim, se o hospital hoje de Juí é uma referência regional, leia-se que nós temos e aí entra a atual diretoria do hospital, capitaneada pelo Dr. Douglas Ugéria, que é uma pessoa fantástica. Um dia tu vai conversar melhor com ele. É um jovem, né, talentoso, nefrologista, intensivista, gestor, é agregador, tem uma diretoria fantástica em volta dele, gestão, e que me deu oportunidade. Acho que ele me enxergou. Foi ele? Foi ele. E mais uma gratidão ao Dr. Douglas que me colocou nessa posição. Até a eleição do Dr. Ugéria, tu é o Alain assessor. Não, a vida inteira fui assessor, a vida inteira. Embora tinha já esse trabalho focado em captação de recursos em Brasília e tal, nunca fui
além de um assessor de imprensa, que eu gosto muito. Tudo bem, mas é que era uma função... Era uma função. Mas eu vejo que... Em uma prateleira. Mas eu vejo que, infelizmente, assim, existem pessoas muito melhores que eu, que estão em outro nível, e a gente só é visto quando tu está com uma roupa um pouco melhor, que tu consegue consegue falar de uma forma qualificada, de uma forma adequada. Tudo tem seu momento. E eu acho que eu esperei 50 anos da minha vida para chegar... Tu está falando isso de um modo geral, assim, ou está querendo que eu interprete de quem tu está falando? Não, de um modo geral. Tu lamenta que lamento que eu não tive essa visão 10 anos antes, ou 20 anos antes do tempo de Porto Alegre. Sim. Não é que eu me boicotei, eu acho que eu menosprezei o meu talento. Certo. E aí volto a dizer que a humildade segue. Sim. Mas eu menosprezei. Tu poderia ter arriscado mais, investido mais, se apresentado mais. Exatamente. Ficou aguardando o Dr. Douglas chamar. Nem conhecia o artista, né? Que é gente boa demais, pessoa simples, né? Todo mundo tem aquela visão, médico, não, o cara é excepcional, até laçador o homem é, metido a gaiteiro, tá metido o homem. E corre de uma sala de cirurgia para uma reunião administrativa. Na verdade, ele fica na UTI, faz plantão às vezes de 12, 24 horas, sai correndo para uma reunião já tarefado, tenta se conectar, quando ele vê que está tudo certo, volta para o estado. Porque assim, muitas pessoas não entendem que presidente do hospital não ganha nada, né? Ele ganha como médico. Agora, tipo viagens... horas de viagem. E aí entra o Alain motorista também, né? Porque agora, nessa função nova, que eu gosto muito, gosto de carro, aproveito já para matar a vontade, né? A gente viaja bastante. A delegação que sai do HCI. A gente sai. A gente está fazendo um trabalho fantástico na região, que é de prospecção, principalmente de mercado, de mostrar ao hospital o quanto tem serviços de referência. Que tamanho da região? Qual é o mapa aqui? O mapa vai de Uruguaiana até Palmeira. Estão visitando? 200 municípios. Mas principalmente grandes empresários. Conhecemos aí pessoalmente o Celso Rigo, ali de São Borja. Fantástico. Uma capacidade de gestão ímpar. Sim. Chegam dizendo o quê? Qual é o discurso? O discurso que é um novo momento do hospital, somos um hospital regional, um hospital que quer crescer, pensa em gestão, melhoria de serviços, atender a população que é menos assistida. Acho que esse é o interesse do SUS, e aí entra os staffs dos governos do Estado e federal, por isso a gente tem uma excelente relação. Hoje, graças a Deus, consigo falar com a secretária de Estado, Arita Bergman, pelo WhatsApp. Ela me responde, e a gente vai trocando figurinha. Pelo IP, a mesma situação. Lá em Brasília, diretamente agora. E aí que tu falou assim, a chave, eu virei a chave. Trocou o governo Bolsonaro, sim, onde eu tinha lá um grande líder, que era o vice-líder do governo na Câmara, que é o Biratan Sanderson, casualmente meu amigo de infância, então já tinha uma proximidade. Né? E ali vai mais uma história, que dá mais uma hora para contar dele. Mas troca o governo e tem que começar todo o trabalho de novo. Aí entra o Alain, que não tem partido. Que consegue transitar. Movimento sem partido, não, nada disso. Não, mas a gente entende perfeitamente os dois lados da moeda, e o país ficou dividido, esse é o fato. E a gente tem que saber transitar. E eu tenho tanto respeito pela direita como pela esquerda, porque não tem nenhum problema nesse sentido. Tá bem? Nenhum problema. E me dou com todos os líderes desses processos todos aí. E nos aliamos agora ao governo atual, no sentido de melhorarmos o serviço do hospital, porque o que está em jogo não é a minha imagem, não é a imagem do presidente do hospital que amanhã pode sair, que é um mandato de 2 anos. É a imagem da instituição regional que fica em Ijuí e que atende uma demanda de 200 municípios, em torno de 2 milhões de habitantes. Então a gente busca o melhor no sentido de melhorar os serviços da casa. E leia-se que está cada vez mais difícil. Ainda mais em situações como teve pandemia, agora a dengue, várias situações que incomodam, que atrapalham a gestão, que atrapalham a questão de compra de insumos. Todo o serviço SUS é deficitário. A única parte boa do SUS é a parte da alta complexidade, né? Mas tem os outros serviços que são deficitários, então tem que ter todo um jogo de equilíbrio financeiro, econômico-financeiro, para manter uma instituição do porte do HCI, que gira em torno de 14 milhões mês, o orçamento. E veja bem que conseguimos aí, nos últimos 2 anos, equilibrar a zero
o déficit, que era em torno de 36 milhões ano, Sim. conseguimos zerar o déficit, isso já segue assim. Difícil manter, porque nos hospitais que a gente visita fora de Ijuí é a mesma situação, só muda o endereço. Os problemas são os mesmos e a tabela SUS é o grande problema. Certo. Né? Não tem milagre. Né? Se de cada 100 reais tu investe 60 o SUS investe e 40 já é déficit, sempre é assim. Isso é um estudo da Confederação Nacional das Santas Casas. Cada 100 reais de SUS, 60 o SUS paga e 40 já é déficit, por causa da defasagem da tabela. Sim. Então veja o quanto é difícil fazer gestão em saúde. É um saco sem fundo fazer saúde. Né? E não tem essa história de que médico vai ganhar pouco, porque sem médico não funciona o hospital. E profissionais bons como tem em Juí hoje, e isso eu te garanto que tem excelentes profissionais em Juí, a nível de Porto Alegre, a nível de São Paulo, nos grandes centros, tem em Juí. E Juí tem grandes médicos. E nem chegou muita gurizada boa aí, Alain. O corpo clínico, eu peguei toda a fase de abertura do corpo clínico. Sim. Né? O corpo clínico era fechado, como a maioria dos hospitais gaúchos é fechado o corpo clínico. Ele é limitado. E Juí, um dos grandes precursores de tudo isso aí, foi o Dr. Pide. Aí já é outra história fantástica do hospital. Aí dá para ficar 2 horas falando de DKCI. O Dr. Pide, toda aquela turma do corpo clínico, fez uma abertura do mercado, né, que estava reservado, e hoje aí com a pesquisa clínica que está durando 11 anos já de formação de novos profissionais, são 7 especialidades, tem 300, 400 médicos em Juí hoje brincando, né, que trabalham tanto no HCI como na Unimed também. Sim, né. sim. Então é uma abertura de mercado, agora com a medicina em Juí, na Unijuí, vai qualificar ainda mais esses profissionais, né, que muitos vão se aperfeiçoar em grandes centros, fazer outras especialidades, né, e provavelmente nem voltem mais, né, mas a formação é em Juí. Tá. O que eu faço com essa minha pauta que eu tinha aqui? Eu tenho alguns entrevistados que dá parte 1, parte 2, sabe? Sim. Parte 3, tu volta aí? Sim. Você foi convidado de novo? Eu só tenho gratidão porque... Cara, muito bom. Porque assim... Baita história, velho. Cumprimento. Foi a primeira vez que eu falei, eu não gosto de falar, porque a gente não gosta de falar da gente, né? A gente gosta de contar histórias dos outros. Mas a ideia aqui nessa mesa que a Rosana botou aqui do Thiago é para isso aí. Foi muito bom. Que legal que tu veio, Alain. E deu uma casualidade de estarmos ontem lá em Passo Fundo com o senhor Pedro Henrique Brair, que é o grande diretor da Rede de Farmácia São João, uma pessoa fantástica. Criamos lá um novo caminho com ele, de parcerias, né, que vai ser interessante para o hospital. E já surgiu uma oportunidade de quinta-feira, inclusive estou saindo agora nessa semana, na quinta-feira, véspera de feriado, e eu tenho que estar em Brasília, que vai surgir uma oportunidade de estarmos lá no Palácio do Planalto. Então são oportunidades que a gente não pode perder. Tá? E leia-se que isso acontece porque temos excelentes relações, né? E esse é o caminho. Acho que quem quer construir um caminho que tenha coração envolvido, boa vontade e idoneidade, tu cresce. Sem pisar em ninguém, sem mostrar que tu virou a chave, que tu é o outro cara. Não, aquilo que agora tá grandão. Não, isso. Longe de mim. Até porque as oportunidades vêm natural, não precisa tu pedir. Surgem, como agora. Uma oportunidade lá em Brasília, não podemos perder. É um custo que o hospital tem a mais, veja, uma viagem a Brasília, mas é importante porque, no mínimo, 15 vezes por ano, tu tem que estar lá. O centro do país está lá. O centro das decisões. O dinheiro público está lá, e nós dependemos disso. Então, nós construímos um caminho, seguimos nesse caminho. Muitos podem pensar, mas esse cara quer entrar na política. Longe de mim. Longe de mim. Por quê? Porque eu acho que consigo construir muito mais gratificante para mim construir esse caminho que eu estou fazendo, de construção, de ajuda, de apoio, e tu sabe o que eu estou falando, do que simplesmente colocar um nome, mais um nome no meio político, que o desgaste, né, é natural. Então, eu acho que eu consigo construir um caminho bem interessante, com vários, e leia-se que eu preciso de vários apoios, de ambos os partidos, e quem está no poder, quem vai entrar no poder, quem cresce politicamente, e eu vejo muitas pessoas crescendo politicamente e com ideias interessantes, com boa intenção, né? Isso tanto a nível municipal, estadual, a nível nacional. Então, eu vejo com bons olhos a continuidade do país, embora a divisão extrema-direita e extrema-esquerda, né? Mas eu vejo com bons olhos, somos um país fantástico. Não existe país melhor que o nosso. O Brasil é fantástico.
as pessoas são fantásticas. Aqui a região de Juí, capital nacional das etnias, é um bom exemplo. Essa mesclagem, né? Essa mistura, né? Faz com que Juí seja especial. E daqui eu não quero sair, se Deus permitir que eu permaneça por muitos anos por aqui. Nosso centro médio aqui transita pelo lado esquerdo, lado direito, o centrão é com ele também. Praticamente um falcão. Um falcão aqui, voando alto, e braço direito do Dr. Douglas Ugeri no Caridade. Nos deu a honra da visita aqui na Casa da Terra Vermelha, Alain Denis Fonseca, o gerente de Relações Institucionais. Internacionais seria interessante também. Já melhorou. E institucionais do Hospital de Caridade. Cuidem-se bem, até a próxima.